Olá, vamos fazer um código? Bom, dessa vez, nesse vídeo, eu não vou explicar cada linha de um código que eu fiz, eu vou fazer enquanto eu gravo e explicando conforme eu vou fazendo. Dessa vez, eu comecei já a estudar listas sequenciais, então a gente já saiu de apenas alocação de memória e programação imperativa básica, e a gente está adentrando melhor agora nessa linha de estrutura de dados mesmo, usando listas, que usando principalmente funções e coisas que dá para fazer com a lista, tipo procurar um elemento de uma lista, remover um elemento de uma lista, imprimir a lista ao contrário, que é o que a gente vai fazer agora. Enfim, tem várias opções do que fazer com a lista. E nesse código aqui a gente vai usar ponteiros, alocação de memória, no caso, e listas. A gente vai fazer listas e usando ponteiros de uma forma até que simples. Então, começamos aqui definindo nossa biblioteca padrão. E a biblioteca de alocação de memória, que é a stdlib. Vamos então começar aqui fazendo a nossa função de imprimir o inverso da lista. Vai ser um void lista inversa, digamos. Porque prefiro fazer funções, então vai ser dessa maneira. Já vou adiantar aqui fazer nosso main, só pra me adiantar um pouco. E aqui a gente vai começar fazendo a função com dois parâmetros. A gente vai definir, obviamente, nosso ponteiro lista, que vai armazenar os valores, e o nosso tamanho da lista, que vai ser uma variável comum. Então, a gente primeiro tem que pensar assim. A gente vai dar uma lista com números, digamos 1, 2, 3, 4 e 5, e aí a gente quer imprimir o inverso dessa lista, então a gente vai imprimir 5, 4, 3, 2, 1. A gente tem que definir primeiro o começo e definir o final, para a gente poder fazer a implementação da função. Então, a gente tem que pegar o começo da lista, fazer um ponteiro que vai apontar para o começo e fazer um ponteiro que vai apontar para o final, certo? Então, a gente começa fazendo isso, definindo aqui um ponteiro início, que vai ser basicamente a nossa lista. Ok? Então, a gente vai definir também um ponteiro que vai ser o nosso final, que vai ser basicamente o ponteiro da lista, ok? Vai ser o ponteiro lista mais o tamanho menos 1. Por que menos 1? Porque a gente começa do índice 0, certo? Quando a gente está numa lista, a gente vai começar sempre do índice 0. Então, 0, digamos uma lista que tenha 5 valores, ela vai ter 4 índices. Ela vai ter 5 índices começando do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para a gente chegar a acessar o último valor, a gente tem que decrementar 1 por conta do 0 que começa. Então, vai ser o ponteiro lista apontado, que é o que a gente já tem aqui no começo, para ele ir até o final da lista. Então, o final vai ser representado por essa variável aqui que a gente fez. Então, é isso, basicamente. E agora a gente vai fazer um loop. Eu vou usar o while, enquanto o início for menor que o final. Como assim? Enquanto os valores do início forem menores que o final, que significa que todos os valores ainda não foram trocados. Então, quando todos os valores forem trocados, digamos, forem invertidos, o início não vai ser mais menor que o final, certo? É assim que a gente começa pensando. E basicamente o que isso quer dizer é que enquanto o início for menor que o final, o loop vai continuar executando. Por quê? Porque ainda vai ter elementos na lista que ainda não foram trocados. Então, a gente faz essa aplicação aqui do while. Enquanto todos os elementos da lista não foram trocados, a gente tem que começar a fazer as trocas, certo? E como a gente faz isso?
a gente faz utilizando os ponteiros que a gente definiu aqui e fazendo a troca. Basicamente, o que precisamos para isso é definir uma variável que ela vai basicamente guardar a localização do início. Então a gente vai fazer uma temp, uma variável qualquer, que vai basicamente guardar onde está o endereço de memória do início. Por que isso? Lembrando que tem que ser um ponteiro, o ponteiro início. Enquanto houver... Aqui vocês vão entender melhor quando eu implementar o código todo. Eu vou definir agora o início, ele vai lá para o final. E agora a gente define o final como temp. O que eu fiz aqui? A gente definiu uma temporária para guardar a localização da onde está o início. Depois, a gente mandou o início para onde está o final. E aí, a gente mandou o final para onde estava essa variável temporária, ou seja, no início. Se a gente não tivesse feito isso e definido só início igual a final, ou depois final igual a início, não daria como, porque não faz sentido lógico. Então, a gente tem que fazer uma variável que vai justamente guardar a informação da onde estava o começo da lista. E aí, a gente vai mandar o final para essa localização, somente para guardar mesmo. E aí, a gente manda o começo para o final. O ponteiro do início vai apontar para o ponteiro do final, e o ponteiro do final agora vai apontar para o começo, porque a temp ela vai estar no começo, ela vai ter já definido ela aqui nesse ponteiro. Então a gente faz isso para alocar os ponteiros e fazer essa troca. Como vai ser uma lista com N valores, digamos, a gente precisa que esses valores andem, certo? Os valores do início tem que continuar indo para frente, digamos, e os valores do final tem que continuar indo para trás, porque a gente vai adicionando os valores e os valores vão basicamente sendo trocados. Então, o último elemento vai ter que ir para o primeiro elemento, o penúltimo elemento vai ter que ir para o segundo elemento, e assim por diante. Então, a gente vai organizando dessa maneira. Para fazer isso funcionar, a gente tem que fazer o ponteiro. Não precisa, na verdade, o ponteiro. A gente precisa definir só a variável início, que é o que está guardando o início, indo para frente, e o final, que está guardando o final, indo para trás. Então, enquanto houver elementos que não foram trocados e eles forem alocados para cada localização da onde pertencem, eles vão andando. O início vai andando para frente, porque a gente está tendo valores indo para frente, entendeu? E o final vai indo para trás, que significa que ele está indo para o início. Então, é isso basicamente que quer dizer. A gente está fazendo isso justamente porque é incrementando e decrementando os ponteiros. Porque o início está basicamente sendo incrementado para o próximo elemento da lista e o final está sendo decrementado para o elemento anterior à lista. Então, você está percebendo que os números estão andando para frente e os números do final estão andando para trás. Então, é com essa metodologia aqui que a gente está fazendo os valores se moverem de forma contrária ao que eles se moveriam normalmente. Então, além de ter feito a alocação aqui, eles vão continuar andando no mesmo sentido que a gente quer. Se a gente não tivesse feito isso, a gente só iria trocar o primeiro elemento, entendeu? O primeiro elemento ficaria para o final e o segundo elemento ficaria no começo, mas os valores seguintes não andariam. Então, a gente tem que fazer essa incrementação aqui e a decrementação do final também, para eles terem algo dinâmico. Então, aqui a gente tem a nossa função, que finaliza aqui. Então, já está pronta. Ela é simples de entender. A gente só vai fazer ponteiros que vão apontar para tais índices. E esses ponteiros, eles vão ser dinâmicos, eles vão andando. Então, a gente define uma variável justamente para guardar a localização desses ponteiros. O ponteiro do início vai estar guardado na temp, que, por consequência, o início vai para onde o final está localizado. E agora, com o início que não está mais no início, a gente manda o final para onde estava ele. No caso, a temp guardou isso pra gente. Então, a gente está fazendo isso de uma forma bem simples até, utilizando ponteiros. Agora, a gente vai usar a alocação de memória aqui no main,
porque a gente vai absorver os valores das listas que a gente quer. Deixa eu ver aqui se o programa vai gravar ou se eu tenho que abaixar a tela. Eu vou abaixar um pouco a tela aqui, com licença. O nosso terminal eu vou fechar aqui porque eu estava fazendo outra coisa. Então a gente vai lá e começa a fazer o nosso código. O que a gente tem que pensar agora? A gente tem que pensar em coletar as informações que a gente vai utilizar aqui para chamar a função. Então a gente precisa chamar uma função lista e uma variável lista e uma variável tamanho. O tamanho a gente define logo porque a gente precisa para fazer a alocação de memória na lista, certo? Então a gente vai definir aqui um n qualquer, que vai ser a quantidade de valores, e a gente vai perguntar ao usuário quantos números terão. Então a gente termina aqui e aí a gente faz a nossa lista. A gente tem uma lista qualquer de números, vou colocar números, que vai ter uma função malloc que vai basicamente dizer o quanto de tamanho essa lista tem que ter para armazenar os valores que vão ser recebidos. Então ela tem que ter basicamente um n tamanho size of bytes de números inteiros. Então é isso aqui. A gente já alocou e agora é só perguntar os números. A gente vai fazer um laço simples. Digite os números, por favor. Fazer um laço. Opa. Lembrando que o laço que eu utilizei lá foi o while. Não, dava pra fazer com for também, mas preciso fazer com while. Acho que fica mais lúdico. Lúdico não. Fica mais um aprendizado mais fácil, eu acho, de entender por conta da lista sendo percorrida. Então, enquanto o i for menor que o n, a gente vai continuar percorrendo esse scanf que vai guardar os valores do nossa lista. Então, a gente vai fazer aqui, sempre pensando no endereço de memória, e vai receber os valores e guardar aqui num bloco. Então, aqui a gente está fazendo um for simples, que vai guardar os valores da nossa lista com endereço de memória, porque é um ponteiro, certo? Ok. E agora o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar agora em aplicar a função. A gente já tem todos os nossos parâmetros, todos os nossos argumentos que a gente precisa. Então, como é um void, é só a gente chamar essa função aqui, lista inversa, e aplicar nossos argumentos. Começando aqui com a nossa lista, números, e o tamanho da lista aqui é o n, né, no caso. Pronto. Agora é só imprimir os valores que ela já fez a nossa função. Vamos imprimir os valores então, fazendo outro for com um i qualquer, quanto for menor que n. Eu desaprendi a digitar. A gente vai fazer um printf aqui, ponto .d de números. Então, é isso aqui. Vamos imprimir agora, já está funcionando, e é sempre bom dar um free números para limpar o armazenamento da memória, coisa simples, e dar um Ctrl S. É isso aqui, basicamente. Eu tinha esquecido apenas de colocar o scanf aqui no N. Eu consertei isso e agora a gente pode compilar o código. Vamos lá. Terão 5 números. Opa, não sei se está gravando. Aqui tá o 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a lista invertida, 5, 4, 3, 2, 1. Código funcionando perfeitamente, apenas só mal formatado porque esqueci de uma quebra de linha ou outra aqui. Mas a gente pode testar novamente com outros valores. Eu já ajeitei aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a lista invertida, 5, 4, 3, 2, 1. Então, é isso. O código ficou dessa maneira aqui. Apenas deu uma alterada aqui porque eu esqueci de colocar o scanf para guardar quantos números terão, porque aí ele não tinha nenhum valor armazenado. Tinha esquecido de colocar. Mas a função basicamente, o código basicamente ficou dessa maneira. É uma função simples que vai fazer a inversão dos valores, só apenas substituindo índice por índice com ponteiros sendo apontados para eles.
Então, é uma forma bem simples até de fazer esse tipo de questão. Então é isso e obrigada!